Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Conte a Sua História. Eu sou a Jaque Reis, sou psicanalista e também sou uma paciente oncológica que tem vivenciado o milagre da cura. E o objetivo do programa é justamente trazer, aqui histórias de superação de mulheres, pacientes, famílias, que vivenciaram algum desafio, durante essa jornada, durante a vida, e que de alguma forma conseguiram encontrar força, resiliência, fé e conseguiu, superar. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que inclusive nós tentamos gravar esse programa já 3 vezes e, devido a alguns imprevistos, algumas intercorrências, não conseguimos. Mas hoje ela está aqui com a gente para contar a sua história, uma história impactante, uma história linda e principalmente de superação. Então, eu te convido a estar aqui com a gente, compartilhe esse vídeo, com as pessoas que você conhece, porque cada história aqui, de alguma forma, pode sim ser bênção, impactar a vida de alguém que esteja precisando, às vezes, se conectar com essas histórias, para ela poder encontrar força, encontrar uma forma de enfrentar o seu próprio desafio. Então, porque eu costumo dizer que não é sobre as circunstâncias que aparecem na nossa vida, mas sim a forma como nós vamos enfrentar esses desafios, a forma como nós vamos nos levantar diante dessas circunstâncias. Quero apresentar para vocês a Márcia. Márcia, seja muito bem-vinda ao programa Conte a Sua História. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de poder estar aqui compartilhando essa parte da sua vida, que foi enfrentar também aí, o câncer. E te dou a palavra para você poder se apresentar e começar a contar para a gente um pouquinho como é que foi. Eu que agradeço imensamente, pela oportunidade. Muitas pessoas conhecem um pouco da minha história, mas tem coisinhas ainda que não, ainda não conhecem. Sim. E aí hoje a gente, foi convidada por vocês e para a gente também apresentar, como que foi a minha história. E agradecida, por tudo, por Deus, ter me concedido a vida de estar aqui hoje, podendo contar a minha história. E a gente sabe que muitas não teve essa oportunidade, infelizmente. Passaram, mas não resistiram. E é muito triste, Pessoas que passaram também comigo. E eu estou, assim, muito grata a Deus, porque hoje eu tenho essa oportunidade, de poder contar o que aconteceu, um pouquinho da minha história. Exatamente, assim como eu também agradeço a Deus por ter conseguido descobrir a tempo, eu falo que é isso que é importante, porque Sim. algumas pessoas, devido, à gravidade da doença, devido a outras circunstâncias, acabou que não Sim. teve, a chance de poder estar contando a sua história assim como a gente hoje está podendo contar. E eu acho muito importante a gente poder contar a nossa história, por isso que eu sou muito grata a cada convidada que aceita, o convite de vir aqui também contar, porque às vezes as pessoas, porque o câncer ele ainda tem muitos rótulos, Sim. cultural, ainda é algo difícil de ser falado, É como se fosse uma sentença de morte, Ah, eu tô com câncer, Exatamente. agora eu vou morrer, não vai ter jeito, Exatamente. Então, eu acho muito importante a gente poder, ter o programa, ter essa, eu falo assim, essas oportunidades de poder falar, do câncer com esse outro olhar, não só o lado doloroso que a gente já, quando falar de câncer a gente já sabe A gente já os sabe. desafios, que é quimio, cirurgia, enfim, a gente já sabe, mas também tem o outro lado, Tem. que quando a gente vai se conectando, que foi o que aconteceu comigo, quando a gente começa a se conectar com pacientes que enfrentou a situação com outro olhar, de alguma forma foi encontrando força, que é por isso que eu vou pedir para você aqui contar um pouquinho para a gente a sua história. Quando alguém, uma mulher, algum paciente recebe esse diagnóstico e ele escuta a sua história, minha história, ele vai conseguir também. Sim, com certeza. E conta pra gente como é que foi. Pois em 2018, eu tive o diagnóstico em julho
em fevereiro de 2018 eu senti, né, um nódulozinho, um carocinho, parecendo um carocinho de feijão, né, no meu seio, mas Sim. assim, foi bem em cima mesmo, não foi muito assim Uhum. na mama, mas foi mais para cima. E eu assim, meio que me importei, meio que eu trabalhando demais, não consegui, sabe, ficar ligada naquilo ali. E até Ah, conversei com algumas amigas, né? Falei assim, eu tô sentindo um caroço no meu seio. Aí algumas amigas, deve ser cisto, eu também tenho cistos, né? Fiz ultrassom. E aí muito trabalho, muita coisa para fazer. Eu trabalhava em hospital, eu cuidava da minha mãe também, que estava acamada, né? você Já trabalhava no trabalhava hospital no e ainda hospital. assim você não É, pensou que poderia ser algo mais sério. mas eu, assim, Sim. na mesma hora que eu falei assim, pode ser como pode não ser. E aí, Sim. trabalhando bastante, né? E naquela época minha mãe estava acamada, eu estava Uhum. cuidando dela, Sim. trabalhando. Então, assim, meio que eu não prestei atenção em mim, Sim. Tem caso né? na família ou não? Não, Não. não. Só por parte de pai, mas é irmãos, né? Tios, mas é outros tipos de câncer, de mama, não. Você estava com quantos Eu estava anos? com 38 anos. 38, trinta e nova, né? oito. Considerada assim, né? Nova. Sim, aí eu fiquei trabalhando e de repente eu tive uma separação de casamento. Minha mãe estava passando assim uma situação bem tensa na minha vida, né? E aí eu acabei mudando, né? Teve a separação, aí eu mudei da minha casa, fui para Sim. outro lugar. Eu queria estar em outro lugar para eu conseguir, assim, cuidar de mim, porque até Sim. então eu cuidava muito das pessoas, né? Cuidava Sim. de todo mundo e eu estava esquecendo de mim. E aí foi nesse momento que eu estava sozinha, eu consegui, assim, me enxergar mais e ver que Entendi. tinha algo de errado no meu corpo. Eu estava sentindo algo A estranho, gente sente, né? né? E aí eu falei assim, eu preciso cuidar de mim. Eu te entendo porque eu também, assim, Sim. eu não, em nenhum momento eu pensei que poderia ser um câncer de mama. Mas, por incrível que Sim, pareça, alguma coisa dentro de mim já falava que tinha alguma coisa que não sim, a estava gente, a gente certo. sente. E eu fiquei, tanto que eu fui assim, eu comecei a ir no médico, começou a me dar muita infecção de urina, começou a me dar, apareceu umas coisas, Isso. eu empolava todinha, assim, o pescoço, eu falava, gente, Uhum. meu corpo não tá legal, meu corpo tá falando que tem algo errado Sim, comigo. sim. E só que eu não queria, porque eu sempre fui essa pessoa assim eu falo que eu só ia no médico para fazer check-up e o médico falava, ó, tá tudo certo. Aí eu falei, tá bom, tipo, porque eu sempre tive essa consciência de que eu tenho que saber como meu corpo está funcionando, né? Eu também não posso, não vou no médico, né? Algumas pessoas têm essa mentalidade, Tem, né? Não quero ficar indo no médico não, porque a tem gente um vai no médico e medo, né? descobre, o médico sempre acha alguma coisa. Não é Exatamente. assim, né? Eu falo que isso é uma ignorância. Você tem que saber como seu Tem que corpo está saber. funcionando. E justamente por eu saber como meu corpo está funcionando, e claro, né? Nossa fé, eu falo que Deus também Sim, tem esse mover muito, muito forte. Eu tive comecei a ter esse instinto de que meu corpo não está não está funcionando bem. bem. E aí veio a surpresa. Igual você falou, realmente eu tive 2 infecções urinárias recorrentes, né? E fiquei muito É, ruim, me deu febre. E eu, gente, como? 2 infecções assim, né? Em um exatamente, mês. isso aí. Tem alguma coisa de errado. E aí, nesse momento que eu tinha me mudado para longe, eu estava sozinha, eu consegui, sabe, me percebendo, me enxergar, porque na correria do dia a dia eu não conseguia ver o que estava acontecendo Sim, comigo. sim. E aí eu pedi ajuda a uma amiga minha, que trabalhava no posto, né, de saúde, e era próxima onde eu estava. E aí ela me marcou consulta para mim, me ajudou. Eu fui lá, fiz o preventivo. Aí eu conversei com o enfermeiro, Sim. né? E aí eu percebi que o nódulo estava crescendo desesperadamente. Foi muito rápido. De um mês, assim, ele cresceu absurdamente. Só no toque você sentiu que já Aham, tinha crescido. isso. E aí ele fez o preventivo, me pediu mamografia.
uma ultrassom, né? Só que eu não tinha um plano de saúde, e aí eu dei entrada no hospital. Sim. E eu fiquei 30 dias esperando o exame. E nesses 30 dias, o nódulo estava só crescendo, já estava dando para ver a olho nu, assim, sem toque, sem nada. Nossa. E cheguei lá, o médico estava de férias e ninguém avisou. Aí eu fiquei 30 dias esperando para fazer o exame, cheguei lá, não consegui fazer. E isso, as minhas amigas que trabalhavam comigo já estavam meio desesperadas. Falaram, nossa, não, mas tem que fazer logo, não pode esperar. E aí eu falei, nossa, eu falei, nesse momento, gente, eu não estou com condição financeira para fazer exame, eu estou pagando aluguel, eu tenho que me manter, e eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer pelo SUS. Aí as minhas amigas se reuniram, né? Essa, inclusive, que marcou a consulta para mim, Aninha, né? Que eu amo ela de paixão. Que lindo. E ela fez todo, né, esse sistema aí para mim, para me ajudar. E as meninas me ajudaram. Se uniram e aí, não, você tem que fazer a mamografia e ultrassom. Aí eu voltei na médica de novo. Só que nesse meio tempo, eu já tinha observado que eu estava com um nódulo também debaixo da axila, estava bem grande. E aí, como a gente ama pesquisar na internet, né? Aí eu fui no Google, aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei assim, eu já, tipo assim, não é que eu decretei que eu estava com câncer, mas eu já sabia. Você já começou a se preparar para uma possível realidade. Sim. Aí eu falei, nossa, eu estou com câncer e eu estou com linfonodo sentinela. Já sabia até falar um nome, né, antes mesmo de eu fazer biópsia. E aí eu consegui fazer, né, a médica me deu todo o encaminhamento, eu fiz os exames, né, as minhas amigas me ajudaram. E eu voltei para a médica e ela pediu que eu fosse para o mastologista. Aí ela marcou, né, ela fez olhou todos os exames e falou, vou te encaminhar para o mastologista. E aí, nessa hora, ela saiu da sala e ela foi conversar com a minha amiga lá fora. Até hoje eu nem sei o que elas conversaram. Vou até perguntar a ela ainda, que eu esqueço, né? Contando a história que a gente vai lembrando assim, de uns detalhes, né? Que fala, nossa, não, assim, nem lembro o que foi. Nem lembro, Aí eu sei que a médica saiu, daqui a pouco veio minha amiga toda desesperada, né? Oi, amiga, olha, vai dar tudo certo, tá? E, eu acho que você vai ter que fazer cirurgia, né, para tirar esse nódulo e tal, mas vai dar tudo certo. Aí eu olhei assim, falei, vai dar tudo certo. Mas eu já estava meio ciente que, né, não foi nada, assim, de legal, que a médica deve ter falado com ela, e ela veio rapidamente, né, falou, mas vai dar tudo certo. Eu falei, não, vai dar tudo certo mesmo, em nome de Jesus. E aí eu peguei, liguei para uma outra, aí eu comecei a pesquisar, né? Liguei para uma outra amiga minha que já teve câncer de mama, e aí ela falou, Márcia, tem alguns hospitais que você pode estar indo. Eu falei, porque a médica me deu um encaminhamento para o mastologista. Aí eu falei, qual o hospital que você foi? Aí ela falou assim, olha, eu me tratei no Santa Rita, que lá é referência, né? Nossa, sim, muito importante falar isso, tá? Porque já aconteceu de, assim, no meio do meu tratamento, outras mulheres acabam recebendo diagnóstico, e ali pelas redes sociais, né? Porque realmente ninguém espera passar por isso. Ninguém. E quando você recebe diagnóstico, é tudo muito novo. Então, assim, você não sabe para onde ir, onde procurar. Então, eu gosto muito sempre de trazer essa ênfase aqui, né, para o Hospital Santa Rita, porque é referência aqui, né, no nosso estado. É um hospital, assim, com toda a estrutura. Tem um suporte. Eu nunca fui, até lá, mas eu tenho muita vontade. Eu estou esperando passar essa ventania na minha vida para poder estar indo lá pessoalmente, porque eu quero conhecer o trabalho lá. Então, é muito importante. Eu gosto de deixar registrado aqui no programa, né, para quem estiver assistindo, e assim, não às vezes um amigo, como eu falei, às vezes é no trabalho, a gente não sabe por onde Deus vai nos colocar, e quanto mais informação a gente tiver, a gente pode ajudar uma outra pessoa, né, dando essa orientação, saber qual hospital, os caminhos, né, para poder estar orientando da melhor forma possível. E aí eu fiquei assim, né, lá, tem o Hospital Evangélico, tem o Hospital das Clínicas, tem o Hospital, né, Santa Rita, ela foi me dando as possibilidades.
Como eu tinha prontuário no Hospital das Clínicas, que eu já tinha feito algum tratamento lá, eu falei, eu tenho prontuário nas clínicas, de repente pode ser mais fácil, né? Sim. Aí ela falou, pede direcionamento a Deus e vai. Aí eu peguei e fui no Hospital das Clínicas, né? Consegui marcar lá, mas aí foi uma enfermeira que fez uma triagem, né? Eu mostrei meus exames, falei que eu estava com a mamografia. Aí ela olhou tudo, né? E ela falou assim, olha, eu fiquei assim muito triste, sabe? Ela olhou os exames, aí eu falei assim, precisa fazer biópsia? Aí ela olhou para mim assim, e falou assim, precisa não, tá tudo certo com seus exames. Aí eu olhei e falei, gente, mas não tem nada certo no meu exame, tem alguma coisa aqui, porque lá tava, né? Sim. Nódulo de tantos centímetros, aí tava lá linfonodomegalia, tava, sabe, bem... E essa médica não... Foi uma enfermeira. Enfermeira. Aí ela olhou, fez a sim. triagem e aí ela falou assim, mas eu vou te encaminhar para o mastologista. Mas não tem nada aí não. Aí eu falei, não, tem, né? Mas talvez era por questão de ética, repente, né, ela não da parte queria me profissional. assustar Porque acho que não também, pode, né? sim. E aí eu fiquei meio triste, que eu falei, não, mas tem alguma coisa aqui, né? Foi igual o meu consegui... mastologista, né? Assim, na época ele não falou que era um câncer, né? Ele só falou, se prepare, porque o que vai dizer é a biópsia. Eu não posso confirmar nada, né? Mas aí depois do tratamento, né, que eu fiz a cirurgia, que eu retornei nele, aí eu falei assim, doutor, você sabia que já era? Ele falou assim, já. A gente sabe, mas assim, né? A gente é questão ética, a gente não pode falar, né? Sem ter laudo, sem ter, né, ali dizendo exatamente do que se trata, porque a partir dos exames e do laudo que nós, né, médicos, a gente vai traçar todo o tratamento. Então a gente tem que realmente ter muito cuidado de como a gente vai, né, passar essas informações para o paciente, principalmente de um câncer, né? Que já é bem já é aquele susto, né? E não é todo mundo que consegue receber o diagnóstico, né? De uma forma mais tranquila, né? A gente fica muito desesperado, exatamente. Né? E até outra pessoa, outro profissional, mesmo que esteja com o laudo ali, ele não pode também falar. Sim. Ele precisa esperar quem? O médico, né? Que está acompanhando para poder falar que é o câncer ou não. Exatamente. Né? E aí, nesse percurso aí, eu marquei, né, o mastologista, só que iriam me atender daí a 3 meses. Não tinha vaga. E aí, o pessoal todo, né, minhas amigas, mais uma vez, meio desesperada, né? Falei, gente, mas não pode, é muito tempo, o nódulo está crescendo, está muito grande. E aí eu falei, gente, eu não sei. Aí ela falou, e aí, vai fazer biópsia? Como é que vai? Eu falei, não, a enfermeira falou que estava tudo tranquilo e eu, né, marquei o mastologista, mas só daqui a 3 meses. Ela, meu pai, mas não pode. Aí elas estavam mais desesperadas do que eu. E aí elas pegaram e falaram, não, vamos fazer uma vaquinha aqui que nós vamos ajudar, você vai fazer biópsia. Que até quando você chegar nesse médico, você já está com biópsia, já está com os exames, tudo certo. Sim. Aí a minha amiga falou, vamos ligar para os laboratórios. E aí eu peguei, sentei, comecei a ligar para o laboratório. Só que o primeiro, eu falei assim, eu comecei a olhar. Falei, nossa, tem esse. Aí eu vi o Santa Rita. Sim. E aí eu peguei, liguei primeiro, foi o primeiro. Falei, eu vou ligar para o Santa Rita, depois eu ligo para as outras clínicas. Aí eu liguei para o Santa Rita, aí uma pessoa me atendeu, eu perguntei, né? Falei, vocês fazem biópsia particular? Porque... Aí ela falou assim, mas você tem o quê? Aí eu falei, olha, eu fiz uns exames, estou com nódulo. Aí ela falou assim, olha, eu não sei, vou te encaminhar para um outro setor. Aí assim ela fez, me encaminhou. E aí assim, olha, é surreal. Eu me emociono quando eu vi o poder de Deus ali, sabe, agindo na minha vida. E aí ela falou assim, eu vou te encaminhar, e me encaminhou. Aí a menina me atendeu, aí eu falei assim, olha só, eu queria saber, né, falei, bom dia, eu queria saber se vocês fazem biópsia particular. Aí ela falou assim, não, a gente faz pelo SUS, mas você tem o quê? Olha, foi assim, Deus agindo e colocando um anjo na minha vida. E eu falei assim, olha, eu fiz um exame e eu estou com linfonodomegalia, tem um nódulo de tantos centímetros e eu marquei consulta, mas só daqui a 3 meses.
Aí ela falou assim, vai dar tudo certo. Foi um anjo, assim, na minha vida. Até hoje eu não consigo achar essa pessoa no Santa Rita. E aí ela falou assim, você tem como tirar foto desses exames e enviar para mim? Falei assim, tem sim. E eu peguei, tirei foto, né? E enviei para ela. Ela falou assim, eu vou mostrar para o médico. Quer dizer, uma pessoa que nunca me viu, não, sabe, não me conhecia. E aí ela foi rapidamente, levou o meu exame para o médico, né? E, gente, com 10 minutos, assim, ela voltou e me retornou a ligação e falou assim, Márcia, eu não sei o nome dela direito, eu não sei se é Múria, Núria, mas sabe, eu fiquei meia passada. Ela falou assim, você tem uma consulta marcada amanhã, às 7 horas da manhã. Aí eu falei, gente, não é possível. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu fiquei. Daí a 3 meses seria a minha consulta. Né? Assim, eu me emociono com isso que você está falando, porque foi o que eu ouvi do meu oncologista. Ele falou assim: olha, se você tivesse demorado 3 meses, poderia já, né, o tumor ter se espalhado muito agressivo, era muito agressivo. Foi muito invasivo. Então, assim, 3 meses. E eu não ia estar aqui hoje, Jaque, para contar essa história. Exatamente. Eu não estaria. E, assim, muito grata a Deus, né, de ter colocado pessoas maravilhosas, sabe, para poder me ajudar naquele momento. Eu estava sozinha. Né, eu estava morando sozinha, não tinha. Eu tenho meus filhos, mas eles estavam com a avó deles. Aí eu fiquei preocupada até nessa questão também de como contar depois que eu tive o diagnóstico. Foi muito assim preocupante, né? E aí eu peguei e ela marcou consulta. Ela marcou a consulta e eu falei, gente, mas é com mastologista? Eu fiquei toda animada. Ela sim, é com mastologista. Você amanhã traga os seus exames. A gente, né, já marcou consulta, você vai chegar na recepção e vai falar que já está marcado, vai dar o seu nome, você só vai abrir o prontuário. Você vai abrir o prontuário, mas já está tudo certo. Você pode estar amanhã às 7 horas da manhã? Eu falei, com certeza. Com certeza. E eu estava morando bem longe, eu estava longe, não estava aqui na região. E eu saí de madrugada de casa, né, e vim para a consulta, trouxe todos os exames. E assim, foi impactante. Na hora que eu cheguei, sabe, fui muito bem acolhida. E eu estava lá sozinha, nem imaginava que eu ia fazer biópsia naquele dia. Aí o médico, encontrei com ele, subi nas escadas, eu olhei e falei, o senhor que é o doutor Alberto? Ele, sim. Aí eu falei assim, o senhor sabe onde que é o terceiro andar? Ele falou, estou indo para lá. Eu falei assim, o senhor sabia que eu tenho uma consulta com o senhor hoje? Aí ele, é mesmo? Eu falei, sim. Aí ele, então seja bem-vinda. E eu subi. Aí fiquei esperando as consultas, né? E demorou um pouquinho. E aí ele me chamou. Aí ele me chamou e aí eu, né, fui lá, tirei a blusa, ele me examinou, tudo certinho. Aí eu sentada, ele falou assim, nossa, o nódulo tá assim, sabe, um tamanho absurdo, tá dando para ver olho nu, tá muito grande. Aí ele pegou e pediu o assistente dele na mesma hora, né? Falou assim, olha, vai, não lembro o nome dela, vai na sala de biópsia e prepara a sala que eu vou fazer biópsia nela agora. Fazer agora. Eu fiquei assim, falei, meu pai, e agora? Eu tô sozinha, como é que é essa biópsia, né? Fiquei meio assustada, né? Sim. Aí ele falou assim, olha, você acompanha ela, tá? E ele parou as consultas ali e foi lá fazer biópsia em mim, assim, ó. Eu nem imaginava. E aí ele falou, olha, eu quero essa biópsia pronta, uns 15 dias vai ter, já vou ligar lá pro laboratório, pra patologia e tal, eu quero pronta o mais rápido possível. Só que quando eu saí da biópsia, ele falou assim, olha, aparentemente não parece ser nada grave. Eu acho que eles falam isso mesmo pra gente não, né? A gente não surtar. Não surtar, né? Porque a gente não que é pra gente não surtar. A gente não sabe a reação, né, de cada pessoa. Sim. Ele falou, aparentemente não parece ser nada grave, mas na minha mente eu já estava convicta que era o câncer mesmo, né? E crescendo de uma forma, assim, absurda. E
Aí eu fui para casa, né, com muita dor, na hora da biópsia senti dor, né, eu falei, mas graças a Deus eu tô fazendo a biópsia, né, e nossa. É porque a biópsia que vai determinar tudo, né? Verdade. E aí, assim, fui para casa com muita dor, aí fiquei lá sozinha, aí tomei um remédio, deitei, falou, você precisa ficar de repouso. Aí as minhas amigas, e aí, como é que foi? Como é que você tá? Todo mundo preocupado, né, lá do trabalho. Aí eu perguntei à menina, minha amiga, se ela podia fazer meu plantão, que naquele dia eu não poderia trabalhar, porque eu precisava ficar, né, de atestado, de repouso uns 3 dias. Ela, não, eu vou sim, com certeza. Aí fiquei descansando. Aí falei, olha, agora eu vou voltar a trabalhar. Ela, nossa, mas já, você nem, né? Eu falei, não, estou bem, estou bem. E aí foi nesse processo, todo mundo se preocupando, sabe? E você teve, durante esse processo, né, até a biópsia, foram suas amigas, suas colegas de trabalho que te deu esse suporte, né? Foi o único suporte que você teve nesse momento. Sim. E como é que foi, Márcia, quando você recebeu, né, o resultado, né, da biópsia e iniciar o tratamento? Que você compartilhou coisas comigo aquele dia, eu tô assim, né? Sim. Porque assim, o que a gente está contando aqui, né, sobre receber o diagnóstico é o primeiro desafio. Sim. Quando a gente recebe esse diagnóstico de que estamos realmente de fato diante de um câncer, que nós vamos iniciar essa jornada do tratamento, algumas de nós, né, a maioria, cada uma, né, vai ter que lidar com novos desafios. Então, assim, eu falo, gente, o diagnóstico, ele é um dos desafios. O câncer é um dos desafios, porque vem outros também. Sim. E é aí que eu falo a importância da gente estar compartilhando isso aqui. Porque a gente não sabe o que a vida, né, vai as tempestades que vão vir junto com essa. E é isso que eu falo, assim, da gente conseguir encontrar força e saber como que a gente vai lidar com isso sem deixar isso nos quebrar mais ainda. Então, como foi, né? Então, como eu já estava um pouco preparada, assim, né, por tudo que já estava acontecendo, eu já estava preparada. No início foi meio assim, né? Mas eu falei, já estou preparada, porque eu falei, realmente, eu estou com câncer. Eles estão falando que eu não estou, que parece que não é, né? E tal, mas eu falei, eu já sabia que era, já sabia. Sim. E aí eu fui me preparando, até porque um períodozinho antes disso, né? Eu estava bem depressiva. Então, eu estava passando por um processo, assim, muito difícil. Sim. Sabe? De ter deixado a minha mãe, de não estar cuidando dela igual eu cuidava, sabe? E aí, aquilo ali para mim foi um caos, assim. E aí, eu sozinha, falei, já estou preparada para tudo, já. Aí, o médico, né? Eu consegui pegar a biópsia com 15 dias, e aí levei no médico, né? Aí ele olhou, eu estava sozinha naquele momento, né? Sozinha que eu digo de pessoas, né? Mas eu sei que Deus estava ali todo o tempo, né? Junto comigo. Com certeza. Me dando a força que eu precisava. Com certeza. Porque você receber um diagnóstico de câncer não é fácil para ninguém. Márcia, não é fácil. Até aqui, olha o que você compartilhou com a gente. Cuidando de uma mãe acamada. Sim. Lidando com um divórcio. E recebendo o diagnóstico de um câncer. E como você falou, você só compartilhou o começo. Só um pouquinho. É assim, um resuminho, né? Porque se for olhar, é muita coisa, né? Muita coisa. É o resumo do resumo. Né? E aí eu cheguei, levei, já sabia. Peguei a biópsia, né, no dia anterior. Sentei lá na pracinha de Maruípe. E aí eu abri o exame. E aí eu olhei e falei, carcinoma, infiltrante, invasivo, tudo quanto é coisa né, de ruim estava ali. De grau 3, então, tipo assim, de um mês que eu tinha feito a ultrassom, mamografia, estava de um jeito. Até aquele presente momento já tinha evoluído. Mudado completamente. Completamente. E aí foi muito engraçado que eu conto hoje até rindo, né, porque
eu mandei mensagem para minhas amigas, né? E aí eu mandava mensagem e tal, aí elas falavam assim, é tudo enfermeira, que trabalhou comigo. E aí eu falei assim, olha só, saiu meu resultado. Saiu meu resultado. Aí elas falavam, não é nada não, amiga, não é nada não. Eu falo, gente, mas que enfermeiras são essas que não sabe olhar o exame? Tá vendo que tá aqui escrito carcinoma infiltrante e elas não querendo falar para mim. Eu falo, mas que coisas, essas meninas têm que voltar a estudar, porque não é possível. Não é possível. Elas estão olhando aqui, eu estou mostrando o laudo para elas. Elas, não é nada não, amiga. Eu falei, meu Deus, que é isso, gente? Essas amigas têm que fazer uma reciclagem, enfermeira, com faculdade. Eu falei, não dá não. E aí eu fui embora. Eu falei, aí eu já levantei, fiquei nervosa ali, dobrei o papel e fui embora. Eu falei, vou trabalhar que eu ganho mais. Falei, agora se for câncer, já é, mas aí o médico vai falar assim, vai fazer cirurgia, vai fazer isso, fazer aquilo, tá ótimo. E aí eu peguei e fui trabalhar. Aí cheguei no serviço, as meninas. E aí, todo mundo preocupado, né? Aí eu falei assim, deu câncer, é câncer. Aí elas, como é que é? E você tá desse jeito? Gente, o que vocês querem que eu faça? Vai adiantar agora eu me escabelar, eu me desesperar? Não vai. Por quê? Vai piorar a situação. Porque a gente sabe que o câncer, né? Quanto mais estresse, mais depressivo, você não tem resistência no seu organismo para combater. Eu falo que até parece que é um alimento para ele, né? Sim, é um alimento. Um alimento, parece que ele vai se alimentando da depressão, desse sentimento negativo, né? Por isso que eu falo que é muito importante, isso é real, porque assim, eu ouvi histórias, né, ao longo dessa jornada de tratamento, né, de pacientes que receberam o diagnóstico no início, que tinha tudo para poder, né, ficar curada, mas assim, o emocional estava... se entregou. Sim. E aí o câncer se alimenta disso, né? E aí realmente ele mata, né? Porque ele não é o que eu quero dizer, assim, como a gente fala, o diagnóstico não é uma sentença de morte, mas o câncer, ele vem com essa função, sim, de né, fazer esse papel. Então, por isso a importância da gente seguir o tratamento à risca, se alimentar de coisas boas, ter o psicológico. Por isso que eu falo, gente, toda paciente tem que ter um profissional ali junto com ela, né? E passar por esse momento da melhor forma possível. Mas a gente sabe que não é isso, que às vezes não acontece. Né, e por isso que a sua história me chamou muito a atenção, Márcia, porque a sua história hoje, né, assim, é uma história que eu tenho certeza que muitas mulheres, elas, né, vão se conectar com você, porque você tinha tudo para seguir esse caminho. Você tinha tudo para poder falar, quer saber? Já que eu tô com câncer, eu vou, então, é esse meu destino, não quero, você poderia até ter feito o tratamento, ter falado, não vou fazer o tratamento por fazer, mas como você falou, você podia ter deixado esse sentimento, a depressão, tudo de ruim, né, tomar conta de você. Mas você ainda assim encontrou força para lutar e passar por isso de uma forma positiva. E como foi isso? De onde veio, né? É a sua fé, né? Que eu falo que a nossa fé também, a gente se conecta com Deus de uma forma sobrenatural. Como que foi esse processo? Igual você falou, foi assim, foi muita fé mesmo, sabe? Deus, ele me deu uma força que eu não sabia de onde ia vir, né? Porque eu já estava, igual você falou, eu passei por um processo. E aí eu acho que por conta desse processo, o câncer ele acabou, né? E aí naquele momento eu determinei, sabe, que tudo aquilo que tinha acontecido comigo lá atrás, fora isso tem várias outras situações, né, que eu passei também. E eu determinei naquele momento que o câncer ele não ia tomar conta da minha vida. Então, naquele momento eu falei, depressão, some daqui. Depressão, some da minha vida. Ansiedade, sai,
né? Eu tive que determinar. E eu falei assim, o câncer ele não vai me matar, porque Deus vai tirar ele de dentro de mim. E eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma nova vida. E aí foi aí que eu consegui, sabe, me achegar mais a Deus. Naquele momento também eu estava, eu sempre fui, né, tem 24 anos que eu sou de uma denominação, né, sou adventista. E aí eu estava meio assim, fora, sabe, até por conta das situações que eu passei. Eu queria ter um tempo sozinha, ficar sozinha, repensar a minha vida. E aí naquele momento, aí eu consegui me achegar ainda a Deus. Né? E decretei ali naquele momento que o câncer ele não ia me matar e que eu ia passar por esse processo. Eu fiquei um pouco preocupada na questão assim, quando eu tive o diagnóstico, ele falou assim, ó, você vai fazer cirurgia, você vai fazer quimio e você vai fazer rádio. Já saí de lá sabendo tudo o que eu ia fazer. Ele olhou, falou, olha, você está com um tumor maligno e você vai fazer cirurgia. E eu olhei para ele. Já todo o protocolo. Aí eu olhei para ele e falou assim, mas vai dar tudo certo. Eu falei, eu creio, doutor, eu creio. Ele falou, tem alguém com você? Eu falei, não, Deus está comigo. E aí eu peguei toda aquela papelada, né, de cirurgia. Você estava nessa consulta, que você já recebeu o protocolo, você estava sozinha? Sozinha, todo o processo. Você fez todo o processo todo sozinha? Todo o processo. E aí, quando eu fiz a cirurgia, né, eu estava em um novo relacionamento, então essa pessoa me ajudou bastante, a mãe dele me acolheram, né, irmã na casa deles. Então eu saí da onde eu estava, voltei, né, mais para perto, e Deus foi enviando pessoas que eu não sabia da onde. Mas Deus foi enviando pessoas, né? E a minha preocupação naquele momento, não tão grande, era quem vai cuidar de mim? Essa era a minha preocupação. Não tão, assim, sabe, muito forte, mas eu tinha, assim, falei, quem vai cuidar de mim? Porque é um momento que a gente fica debilitada, a gente precisa do grupo de apoio nesse momento. E por isso que eu falo que é um momento, assim, muito impactante para um paciente oncológico, porque é o momento que a gente mais espera e às vezes a gente vem com essas surpresas. É verdade. Eu tive algumas surpresas, né? Claro que eu não, como você falou, a gente não deixa isso se instalar na gente, né? Quando eu comecei a lidar com essas surpresas, eu falei, não vou deixar, porque realmente teve algumas pessoas que realmente não soube receber a notícia, não soube lidar com isso. Teve outras, né, que a gente sabe que não quer ter contato por preconceito, enfim, não quer estar envolvido na situação. Então a gente tem que ter realmente, por isso que eu falo, psicológico muito bom, para a gente poder começar a filtrar, né, essas situações e não deixar isso se instalar dentro da gente. Eu lembro que você compartilhou, né, que no processo do tratamento você também teve que lidar com essas surpresas também. Sim. E como foi? Você pode falar um pouquinho? E aí, assim, né, foi vindo pessoas, né, igual eu falei, eu estava com aquela preocupação, e foi vindo pessoas que eu não imaginava, sabe, começaram a me acolher. E aí eu comecei a fazer o tratamento, né? Eu estava assim, num relacionamento, né? Logo no início eu falei para ele, não sabia. Eu falei, olha, eu estou com câncer, meu cabelo vai cair e tal. Mas aí ele olhou e falou, o cabelo cresce e tal, né? Eu falei, tá bom. E aí a gente ficou um períodozinho, né? Acho que ficamos uns 4 meses juntos, né? Mas aí depois eu terminei, e aí eu fui para minha casa mesmo, né? Fui para minha casa. E aí eu tive algumas dificuldades, porque eu tinha deixado um pessoal morando na minha casa e eles não queriam sair, né? E aí depois que também entra o Projeto Vida, na época que eu conheci, né? Eu já tinha trabalhado com a Ilma no hospital. E aí ela também estava passando por o câncer e eu não sabia. Foi as duas fazendo tratamento, eu não sabia. Nossa. Aí a minha amiga que trabalhava comigo me deu o telefone dela. Aí a gente conversou e ela falou do Projeto Vida. Aí eu entrei no Projeto Vida, junto com ela já estava um tempinho.
E aí depois eu conversei com a Roberta, que na época que, né, dava todo o segmento ali do projeto, e a gente conversou bastante, e assim, também tenho muita gratidão, né, por ela ter me ajudado, tentar tirar aquele pessoal da minha casa, e eu fazendo tratamento, não conseguia nem falar direito, eu estava fraca, debilitada, mas estava muito debilitada. Ainda Aí eu tem. achei que naquele momento eu nem ia resistir muito, né, porque eu estava já Sim, bem. sim. E aí, assim, graças a Deus ela conseguiu ir lá e falou, conversou com eles, né, para eles saírem, porque eu precisava estar na minha casa, que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, sendo que eu tinha uma casa para morar, Meu né? E eu já estava quase fazendo isso, Deus. já ia alugar uma casa sem ter. Meu Aí ela me Deus. ajudou e graças a Deus eles saíram, né? Aí vieram outras pessoas, outros amigos me ajudaram, né? A dar uma limpeza na casa, que estava muita Era bagunça. aluguel? Não, na minha casa Então, mesmo. mas na sua casa você tinha alugado essa casa para esse pessoal? Eles estavam vigiando a minha casa, nem não pagavam aluguel. Ah, Que a menina até que a cuidadora, que a menina que morava lá cuidava da minha mãe. Aí eu deixei ela sim. morando lá porque ficava mais perto para ela ajudar a minha irmã a cuidar da minha Sim, mãe, né? Aí eu sim. deixei a casa com eles, mas eu quando eu saí, parecia que eu já estava até, sei lá, parecia que eu sabia de alguma coisa, né? Falei, ó, vou deixar você morando na minha casa até dezembro. E aí depois eu vou ver o que que eu faço, porque eu não estava querendo ficar ali, né, por conta de N Sim, sim. situações, né? E aí eu, graças a Deus, né, Roberto conseguiu, me ajudou, eu fiquei muito grata, né? E aí a gente começou a interagir, eu comecei a interagir mais com o projeto, né? Ela foi na minha casa, ela olhou e falou, gente, mas não tem condição de você ficar na casa desse jeito, a casa toda suja, Meu desarrumada. Deus. A minha casa estava com problema de infiltração, então eu andava pela minha casa, né? Já estava carequinha, eu andava quando tava chovia demais, chovia demais. Eu andava, tinha hora que eu tinha que andar de sombrinha dentro de casa, porque a água caía assim na minha cabeça, para lá e para cá, e eu, sabe, dando muita infiltração, e eu comecei a perder a voz, achando que eu estava com pneumonia. Então, assim, eu estava muito debilitada naquele momento, né? E aí, assim, eu tive esse acolhimento do projeto, né? Aí, na época, o Júlio, né, a Ilma, todo mundo ia, começaram a fazer culto na minha casa, começaram a dar o apoio, e aí eu fui vendo pessoas, assim, que foi saindo, nem sei da onde, sabe, para poder me ajudar, me acompanhar, às vezes me acompanhava, fazia visita no hospital, né? Na minha quarta quimioterapia, é, eu fiz 4 vermelhas e 4 brancas, né? Então eu fiquei muito debilitada quando eu iniciei as quimioterapias brancas. Sim. Aí naquele momento, por um instante, eu achei que eu não iria resistir. E aí eu fiquei muito grave no hospital, fui internada e aí uma falava assim, gente, quem puder, aí uma também estava internada e saía, a gente era desse jeito, uma ajudava a outra, quando uma estava melhor, outra ajudava a outra, quando a outra estava doente, a outra acolhia, a gente fazia assim. Ajudem a Márcia, ela está no hospital sozinha. E eu passando mal, muito mal mesmo. Aí vinha a equipe médica, me olhava, falava assim, olha, se ela não melhorar, a gente vai ter que botar ela na UTI. E eu sentia muita dor. Eu não aguentava ver gente, barulho, tudo me incomodava por conta da dor que eu estava sentindo. E aí eu fui ver, a quimioterapia já estava afetando o meu fígado. E foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Nessa parte, eu achei que eu falei assim, agora eu vou chamar minha família e vou me despedir, porque até então ninguém tinha vindo me visitar. Da sua família, Ninguém. ninguém tinha ido ao hospital te visitar? E eu sei assim que eu teria uma irmã que iria me visitar. Mas eu fico muito emocionada nessa questão, assim, porque se ela não tivesse cuidando da minha mãe, eu tenho certeza que ela iria me cuidar de mim. Só que foi a primeira pessoa que foi na minha casa quando eu saí do hospital, foi ela. Aí ela chegou lá, aí falou assim, ó, trouxe umas frutinhas aqui para você e eu não pude visitar você porque você sabe, eu tô cuidando da mãe. Aí eu falei assim, não, eu sei. Ela é minha irmã mais velha, Marisete. Eu amo muito ela. E ela falou assim, eu não podia largar a mãe sozinha. Eu falei, eu sei.
né? Porque eu fiquei com a mãe 3 anos, né? Eu sabia que ela não podia deixar minha mãe. Às vezes ela saía, tadinha, correndo para ir na feira, para ir no supermercado, sabe? E deixava minha mãe sozinha rapidinho. Então eu sabia que eu acho que ela era a única que conseguiria. Só que, infelizmente, naquele momento, ela não podia, porque ela não podia deixar minha mãe sozinha. E às vezes eu ficava sozinha no hospital. Né? Aí teve um dia, meu filho ficou 24 horas, meu ex-marido também ficou um pouco, mas a maioria das vezes eu estava sozinha. E aí eu fiz amizade com a Josi, que estava do meu lado, e os acompanhantes dela é que me ajudava, me dar banho, porque eu não conseguia levantar. E às vezes eu estava passando mal, aí eles corriam para chamar a enfermagem, os médicos, né? E eu lembro que quando foram me impulsionar, eu só podia nesse braço, né, direito, que a gente não pode, né, fazer nada no outro braço por conta do esvaziamento axilar. E aí o filho dela segurava na minha mão, vai dar tudo certo, a nora, todo mundo me ajudava, todo mundo. Ou seja, que não era sua família. Né? Mas acabou se tornando, né? E aí eu falei para ela do projeto, ela entrou no projeto, e ela também tinha muito medo de morrer, aquela coisa toda. Falei, não, vamos pro projeto que lá a gente, né, uma anima a outra. E aí foi isso, assim, né? Aí teve pessoas que foram, né, me visitar, outras não podia ficar muito tempo, meus amigos, né? Eu tinha amigo que ficava comigo lá, às vezes saía, era quase meia-noite de lá, né, para poder ficar comigo. O máximo de tempo, no né? dia que eu coloquei o catéter, porque eu não tinha mais punção, não tinha como puncionar mais, aí tiveram que colocar o catéter. E aí ela ficou lá. E eu olhava para ela assim, ela falava assim, você quer comer o quê? Aí ela trazia escondido. Agora eu posso falar, né? Porque aí agora já passou. Aí ela colocava dentro da bolsa, né? Ela falava assim, você quer comer o quê? Eu fiz um caldo aqui, você quer? Eu falei, eu quero. Aí ela camuflou, colocava dentro da bolsa, né? Aí ela falou assim, não pode, não tá? pode. A gente não pode. Mas assim, sabe, era um gesto tão lindo, porque ela via que eu tava, sabe, eu tinha muito vômito, tava diarreia, muito fraca. Então, às vezes, a comida do hospital não é lá aquela coisa, né? Mas ela fazia com tanto carinho, assim, muito, muito bom, sabe? Aí ela camuflava, levava, e levava água de coco. Eu falava, eu quero tomar água de coco. Aí ela levava um litrão, assim, aí eu tomava aquela água de coco, assim, era a coisa que eu mais amava, sabe? Porque a gente perde o paladar. É uma forma de amor que você recebeu, né? Sim, e a gente perde o paladar, a gente não consegue, né, sentir o sabor dos alimentos, né? Sei lá, parece que você está comendo nada. E eu tinha algumas coisas que eu conseguia sentir o sabor, né? Então eu conseguia sentir o sabor de frutas, de suco, de agora comida eu não conseguia. Sim. E aí ela camuflava lá e levava, aí eu tirava foto, falava, ai, que bom, meus amigos esteve aqui hoje, me deu água de coco, trouxe caldo, sabe? E assim, nossa, era muito bom quando ia alguém, né? Então eu fiquei muito tempo no hospital, internada. E Quanto tempo, você lembra? Eu acho que eu fiquei uns quase 15 dias. Eu não passei o Natal, porque foi depois do Natal que eu passei mal, mas eu passei o Ano Novo no hospital. O Ano Novo. Passei o Ano Novo e eu tava sozinha. E aí todo mundo festejando, ouvindo os fogos, né? E aí eu tava lá sozinha. Eu falei, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser curada e que os próximos anos novos eu vou estar bem. Eu estou aqui sozinha. Mas eu sei que Deus está comigo. Porque Ele era a minha força naquele momento, né? E aí passou 3 dias depois, graças a Deus, aí o médico, né, já estava começando a melhorar, minhas taxas já estavam começando a melhorar. Aí o médico chegou lá, eu já estava sentada, eu falei, eu vou ficar sentada aqui, vou ficar em pé, porque na hora que ele chegar, ele vai me dar alta, ele vai ver que eu estou bem. Eu só não conseguia me maquiar, né, mas a minha vontade era maquiar, ficar bonitona, mas agora ele chega e fala, pode ir embora. E assim foi, eu fiquei sentada lá esperando, aí ele veio, né, falou, olha, Márcia, suas taxas já estão bem melhores, você quer ter alta? Eu falei, claro que eu quero ter alta, né, eu quero para minha casa, pô, um monte de dia sem ver a luz solar, né, não conseguia ver nada ali dentro, sabe, encausulada ali.
Aí ele falou, então você vai embora, eu vou te dar alta hoje, vai mandar tirar o cateter. Eu falei, ai, graças a Deus, eu vou para minha casa. Eu tava muito fraca ainda, né? Tava muito fraca. E aí ele me deu alta, aí fui embora, aí minha filha já estava lá me esperando, porque a minha filha queria ficar comigo no hospital, mas ela era de menor ainda, ela não podia ficar. Ah, sim. Né? Ela não conseguia ficar comigo, ela podia me visitar, mas ficar ela não podia. E aí ela cuidava de mim em casa, então assim, ela que cuidava de mim. Aí eu cheguei, aí ela, ai mãe, aí eu tava com um esparadrapo, né? Ela, ai, eu tô passando mal, não aguento ver isso, não. Aí eu falei, não, mas tá tudo certinho, é só mesmo pra depois eu vou tirar, tá tudo certo. E em casa, ainda assim, foi só você e seus filhos, sim, né? Sim. A família ainda não foi lá te dar não. esse suporte. Não. É igual eu falei, minha irmã veio, me visitou, sim, mas sim. ela não podia estar comigo todo o tempo, sim, porque sim. Né, era assim, uma correria. Era correria, né? Tinha que dar banho na minha mãe, dar comida, tudo na hora certa, né? Então era muita correria. Então não tinha como. Não tinha. Aí fora isso, depois de uns meses que eu já tinha feito tratamento, eu tinha a minha irmã veio de Portugal, aí foi lá em casa, me visitou e tudo, entendeu? Aí que ela meio que movimentou, olha, gente, vocês cuidam da Márcia aí, caso precisar, mas eu já estava terminando o processo, já estava bem melhor. Já tinha. Pior do tratamento Sim, você já tinha passado sozinha. Sim. E aí a minha filha cuidava de mim. Às vezes eu estava dentro de casa, eu desmaiava, e ela me pegava no colo, me levava para a cama, né? E fazia uma sopinha. Minha filha, faz isso. Aí ela fazia, né, para mim. Sempre foi muito responsável ela. Sim. Sempre foi muito responsável. Então, com 13 anos de idade, ela já cuidava da minha mãe, trocava fralda, dava comida. Então, ela já tinha uma noção, né? E aí ela cuidava de mim. E aí, nos momentozinhos da químio, que eu estava muito fraca, aí eu ficava dentro de casa. Ela ficava acamada lá, né? A gente fica muito debilitada, muito. Né? E eu tive muitas infecções, né? Candidíase, né? A língua ficava... Eu não conseguia, às vezes, escovar os dentes direito. Que era uma dor, né? Assim... E aí ela me ajudava em tudo, assim, dentro de casa, né? Aí na hora que eu tava bem, que eu melhorava, aí eu saía, eu me maquiava, me arrumava. Aí sempre as pessoas achavam que eu estava 100%. As pessoas achavam que eu estava, né? Mas... Eu também não queria passar tanto sofrimento, né? Não, eu te entendo, porque assim, quando a gente tem esse posicionamento, é porque a gente não quer deixar o vitimismo, a gente não quer que as pessoas, né, infelizmente... Eu não queria que ninguém tivesse dó de mim. Porque infelizmente tem pessoas que quando, né, está nessa situação, acaba de fato entrando nesse posicionamento, né, e aí acaba isso se refletindo, né, no paciente, as pessoas acabam generalizando, vamos dizer assim. Sim. E essa é a nossa preocupação, porque eu te entendo, porque eu tinha essa preocupação de, eu falei, eu não quero ser um ser uma vítima, né? Ou ser um peso para outra pessoa. Mas é muito importante, né, por mais que a gente tenta não querer ser um peso, né, a família tem que entender que é um processo realmente que o paciente precisa. Independente se a gente está arrumado, independente se a gente está se maquiando, porque é uma forma que a gente está lutando para poder não deixar... É um mecanismo de defesa ali, né? É isso que eu ia falar, porque assim, se a gente fosse entregar, né, nós iniciamos aqui o programa falando sobre isso. Se a gente for se entregar, a gente não estaríamos aqui hoje. A gente não estaria sentado aqui nessa mesa agora. Então, foi necessário a nossa busca por ferramentas e formas de poder passar pela situação e o tratamento da melhor forma possível. E isso não significa, né, que quando um paciente oncológico ele está lutando para ficar bem, que a família não tem que estar ali, que a família não tem que dar apoio, que o grupo de apoio, os amigos não tem que estar ali. Muito pelo contrário. Tem que estar ali, tem que ajudar, seja da forma que for. Seja mandando uma mensagem no telefone, seja ligando. Não precisa você estar o tempo todo colado ali, né? Mas se importar
levar uma água de coco, Né? levar um caldinho, chamar o amigo para tomar um café. Sim, né? Tinha amigos que falavam, vamos tomar, você pode tomar açaí? Falei, posso, Isso. então vou te levar para tomar açaí. Essa mesmo que levava as coisas para mim, né? Aí vinha gente me visitava, levava as coisas para eu comer, levava fruta, né? Às vezes eu tava sem dinheiro nenhum. Aí às vezes eu tava querendo tomar um suco. Só um suco. E às vezes eu não tinha. Porque a gente gasta muito dinheiro, né? Sim, sim. E aí, às vezes, vinha as amigas, eu posso ir na sua casa? Você tá recebendo visita? Eu falei, tô, porque às vezes, né, tem gente que não quer, né, receber visita, porque tá com a imunidade baixa e tudo. Eu falei, não, pode vir. E isso é um outro ponto também, mas importante a gente falar aqui, que às vezes o paciente oncológico se fecha tanto, né, que impossibilita até quem quer se aproximar, chegar, não façam isso, gente, tem os cuidados, né, o meu oncologista mesmo, ele me falou muito sobre isso, Jaque. Não deixe de viver. É claro que essa fase que você vai passar vai exigir cuidados, mas não significa que você não vai viver. Então, assim, você tem que se permitir viver com os cuidados médicos. Então, não, jamais, entendeu? Não se fecha, porque senão, que às vezes quem tá ali querendo te dar ajuda, querendo, né, dar esse apoio, você se fecha tanto que aí realmente a gente conhece pessoas que nem querem, que ninguém vai visitar. Eu falo, gente, que isso? É a hora que a gente mais precisa, sabe? A gente não pode se esconder no casulo, porque você vai começar a alimentar coisas ruins dentro da mente. Exatamente. Né? E aí como que fica o tratamento? A gente precisa ter pessoas ao nosso lado, sim. Sim. Sabe? E as meninas preocupadas com isso. Falei, não, gente, pode vir. Aí, às vezes, vinha amigas minhas e falavam, olha, eu trouxe isso aqui pra gente tomar café junto. Então, cada detalhe ali pra mim, cada acolhimento foi muito importante. E que te fortaleceu, porque, querendo ou não, igual você falou, você passou por todo esse processo, que foi muito difícil e dolorido, né? Igual você falou, quando você esteve ali no hospital, né? Passou por todos esses momentos ali, que pessoas estranhas te ajudaram, mas, querendo ou não, esses detalhes foi o que Deus falou, ei, estou aqui com você. Você não está sozinha. Quer dizer, Deus usou outras formas de te conceder esse amparo, esse carinho, mesmo que às vezes não foi da forma e nem das pessoas que você esperava, mas ainda assim ele não te desamparou. Não, mas de momento algum. E eu falo isso com propriedade porque eu vivenciei isso. Teve momentos que eu falei, poxa Deus, fulano e fulano não tá aqui. E Deus falou, mas eu te dei o fulano, ciclano, e ver assim, Deus me trazer a memória, sabe? Tantas pessoas que eu conheci nessa jornada, que estão comigo, fiz conexões lindas que eu vou levar para a vida, inclusive o Alessandro, né, que idealizou aqui o programa, é uma dessas pessoas, a família dele, né, ali, foi uma conexão que Deus colocou na minha vida, então assim, é isso, Ele né? coloca pessoas vezes, maravilhosas, né? Exatamente, hoje estamos aqui, né, e o programa está nos permitindo nos conectar com outras pessoas, você... Carinho imenso, vou levar para a vida, aí o Minha, o Projeto Vida. Nossa, né? Então, esse projeto ele é maravilhoso, como ele tem ajudado as mulheres, exatamente. Sabe? Nossa, ajuda na autoestima, ajuda, sabe, a gente se reconhecer ali naquele processo e a gente acolhe as meninas. Às vezes tem gente que fica no grupo, né? Ai, gente, eu tô assustada, ai, eu acho que eu vou morrer, aí a gente vai entrar no privado, sabe? Fala, não, você não vai morrer, não, olha, a gente tá aqui, ó. A gente está aqui para provar que você não vai morrer. Só que, né, a gente tem que conscientizar, para a gente conscientizar as pessoas para eles não se alimentar de pensamentos ruins. Sim, o projeto é muito importante porque ele trabalha justamente esse acolhimento e faz o paciente ali, principalmente os novatos, né, a reagirem, a lutar para poder entender que é um tratamento de cura. Né? Então, assim, o Projeto Vida, né, para quem está nos assistindo, é um projeto lindo de acolhimento, onde, né,
né? Abraça mesmo cada paciente que chega ali no projeto. Inclusive, nós sempre estamos com convidadas aqui do projeto. A Márcia é uma, né, que faz parte do projeto. Eu, inclusive, eu quero estar mais. Eu falei, a partir do ano que vem, já falei, até falei com o Ilminha. Eu falei, Ilminha, está convidada. O ano que vem eu quero estar mais conectada com as meninas do projeto. Esse ano é porque, né, tenho cirurgia, então falei, vou finalizar esse ano. Mas uma forma que eu encontrei de estar conectada com vocês é aqui através do programa. Então, sempre vamos ter as meninas aqui com as suas histórias lindas de superação e principalmente com esse projeto lindo que, né, tem dado esse acolhimento, tem abraçado essas pacientes. E é muito importante a gente falar do projeto porque às vezes, né, uma mulher que venha, né, talvez esteja passando por isso ou venha receber o diagnóstico, ter consciência que existe esse projeto, tem mulheres ali para poder, né, abraçar, te dar a mão, e você não se sentir sozinha, assim como a Márcia, né, mesmo, como eu disse, não tendo o apoio talvez que você esperava de outras pessoas do seu grupo, mas Deus te concedeu, né, esse acolhimento, esse grupo lindo, e está aqui hoje, gente. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, assim, sabe? Foi surreal tudo que ele fez, né, durante esse tratamento, para mim, foi surreal, assim. E, assim, a minha fé só me fortaleceu cada dia, né? Para hoje eu estar aqui e poder contar, né, o que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu. Inclusive, para você estar aqui agora, contando a sua história, contando toda essa trajetória impactante, foi a sua fé. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi a sua fé que Deus foi, movimentando tudo para poder, né, te proporcionar o melhor amparo e tudo aquilo que você precisava. Sim. Então, inclusive a minha fé também, né? Eu falo que minha fé me fortaleceu, que fez eu também estar hoje aqui, né? Podendo contar e estar junto com vocês. E aí eu fico assim, pensando, igual, né? Esse mês a gente está comemorando aí, né? O Outubro Amarelo, né? E a gente vê que muitas não conseguem receber o diagnóstico, né, e deixar o psicológico ali, sabe, trabalhar. Então, tem pessoas que se suicidam também. É o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. E aí, eu perdi pessoas, assim, que se suicidou, porque não estava aguentando o tratamento, não estava aceitando, né, o câncer. Mas aí você olhava e falava, poxa, mas você está aqui com seu marido, olha, seus filhos, a família estava ali. Ah, mas para mim não tem sentido mais. Aí eu chegava toda alegre, rindo, né, lá para fazer o tratamento, conversava com o pessoal, e aí eu falava assim, você está rindo de quê? Eu falava, eu estou rindo porque eu tenho Deus na minha vida. Mas você está fazendo tratamento, você está careca, né, e ela às vezes a pessoa nem estava, né, porque era outro tipo de câncer, né. Ah, mas tá careca, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu tô ótima. Eu falei, eu tô ótima. Falei, eu tenho Deus comigo. Eu não tenho sentido eu ficar só chorando, porque não vai resolver meu problema. E eu sei que se eu tiver pensamentos positivos, né, eu sei que isso vai me ajudar, vai ajudar o meu organismo a combater essa doença, porque eu não quero ela na minha vida mais. Né? Então, eu falei, como eu determinei que eu queria viver, então eu falei, não, essa doença não vai fazer parte da minha vida. E aí eu fui fazendo o meu tratamento do jeito que tinha que fazer. Né? Eu falo, tinha dia que eu falava assim, eu não quero fazer o tratamento hoje, porque a gente, quando está começando a melhorar, né, você tem que ir de novo. E às vezes eu chorava, eu chorava assim, porque eu sabia que eu senti tudo aquilo de novo, né? Eu te entendo. Aí eu falava, não quero ir, não quero, mas tem que ir, né? E eu falo muito sobre isso com as minhas clientes que são pacientes, né? Eu falo, olha, a melhor forma de passar por isso é primeiro você se respeitando, né? E sabendo que é uma montanha russa. Tem dia que você vai estar muito bem, tem dia que você não vai estar e tá tudo bem também. Tudo bem. Se permitir chorar, colocar para fora, né? Olhar para essas emoções aí que tá vindo, por que você tá sentindo isso e tratar isso. E
respirar depois, né? Levantar a cabeça e continuar. Isso aí. Né? Então, tudo que é o extremo não é bom. Então, a gente não pode achar que a gente é forte o tempo todo, porque não é. Não é. E também não se entregar, né, totalmente à tristeza, porque porque eu falo que é uma parte da nossa história. Hoje a medicina está ficando cada vez mais avançado. Sim, mas o tratamento é puxado, o tratamento, né? Gente, mas você vai ficar curada, assim como nós estamos aqui, né? Principalmente quem começa o tratamento, né? Bem no início. Mas ainda assim, olha que interessante, né? Eu conheço pacientes paliativas que, justamente por alimentar né? Esse pensamento positivo, alimentar a fé, quebrou, saiu do que o médico falou. Né, Tem pacientes aí que falam, o médico deu 3 meses de vida, igual a Ilma. A Ilma falou assim, olha, o médico me deu 3 meses de vida. Exatamente. Aí a Ilma, curada, exatamente. Sabe? Então, assim, o tratamento é essencial, mas a nossa mente, ela é mais essencial ainda. Exatamente. Né? Então, se a nossa mente tiver com positividade, tiver, sabe, bem legal ali, você vai conseguir passar pelo processo. E você vai eliminando o câncer, né, até mais do que a quimioterapia. Porque é aquele poder que você tem dentro de você que vai fazer você ser curada. Exatamente. Porque nem sempre a quimioterapia vai curar. Nem sempre. Nem sempre. Isso não garante, sabe, que você vai ter a cura só com a quimioterapia, com a radioterapia. Inclusive, né, muitas pessoas me perguntam, você não tem medo do câncer voltar? Não sei se você recebe esse tipo de pergunta. E eu falo, gente, eu não quero ficar pensando nisso. Eu. Falei, por quê? Se eu ficar alimentando esse tipo de dúvida dentro de mim, de fato pode acontecer do meu corpo começar a reagir. Como a gente falou aqui, o poder da mente, ele é literalmente muito poderoso. Muito. Verdade. Então eu falei, eu prefiro não ficar, inclusive é algo que eu quero levar daqui para frente na minha vida, sabe? Eu sei, né, que a vida, ela tem sim, né, os altos e baixos. Eu sei que a vida pode sim colocar situações desafiadoras, né, pra gente, mas eu prefiro me nutrir de dentro para fora, porque eu sei que quando vir esses desafios, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar estratégias para eu poder enfrentar e sair da situação da melhor forma possível e continuar vivendo, aproveitar meu momento com família, viver. Então eu não quero ficar pensando se o câncer vai voltar ou não. Não vale a pena. Eu quero viajar, eu quero trabalhar, eu quero aproveitar minha filha, meu marido, enfim, os amigos, continuar. O câncer vai voltar, eu tô preocupada se o câncer vai voltar, se eu vou morrer. Gente, morrer todos nós vamos. Exatamente. Às vezes a gente não morre de um câncer, morre de um acidente. Exatamente. Morre de outra coisa. Então, assim, se a gente ficar alimentando isso, a gente não vive. Não vive. Então, porque não existe só o câncer de doença, tem várias outras coisas. Exatamente. Então, assim, a gente tem que viver cada dia, como se fosse aquele último dia seu, viver intensamente aquele dia. Exatamente. O outro não pertence a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente, como eu falei, seja lá o que a vida te colocar de desafio, né? Quanto mais você, autoconhecimento, você vai saber lidar com a situação. Sim, e não deixar isso se instalar dentro da gente. Com certeza. Né? Eu acho assim, não sei o que você pensa, mas assim, depois que eu tive o câncer, eu já passei por tantos desafios, sabe? Mas depois que eu tive o câncer, o que vier para mim, sei lá, eu tô tão preparada, sabe? Que não consigo me impactar por um outro tipo de problema. Porque parece que criou uma resistência, sabe? Né? Assim, fulano aconteceu isso, fulano não sei o quê. Aí você fica aquele desespero. Mas não, gente, calma, olha, vai ser assim. A gente tenta explicar. É porque vem uma maturidade, né? Muitas pessoas, assim, quando eu falo a minha idade, né? Que eu tenho 35, vou fazer 36 agora em janeiro. Novinha. Todo mundo fala, você é muito novinha. Eu falei, sou muito novinha, mas parece que eu vivi o dobro. Mas as minhas falam, não, mas não é
pela sua aparência, não é que você parece ser mais velha, mas é porque a sua fala, você tem uma fala muito madura, você fala umas coisas assim, muito, que não é pra sua idade, não é verdade, assim. né? Eu falo, gente, mas é porque devido a tudo que eu já vi, eu falei, no câncer, inclusive, quando o tratamento do câncer, eu tive que trabalhar muito meu psicológico, veio uma maturidade muito forte, muito intensa. Sim, então, assim, de fato, parece que eu vivi 10 anos. Desses 2 anos de tratamento, parece que eu vivi 10. Porque eu tive que estudar, eu tive que mergulhar em autoconhecimento, eu tive que virar muitas chavinhas dentro da minha cabeça. Então, assim, foi uma mudança. Deus pegou e falou assim, não, agora eu vou te nutrir de dentro para fora, de uma forma que é exatamente isso que você falou. Então, quando eu lido com desafios, né, eu olho para o desafio e não sinto mais, assim, desespero. Eu olho para o desafio, olho para o problema e falo, tá, qual é a habilidade que está exigindo de mim? Isso aí. Qual o posicionamento que esse desafio ou esse problema está pedindo de mim? Isso aí. E eu paro para pensar e achar a solução, resolver e vida que segue. Então, é isso, né, que eu acho que as pessoas acabam assim, né, às vezes se assustam com a minha idade e a forma como, né, eu lido com as circunstâncias na minha vida, mas foi por causa disso, porque como diz, a gente já passou por essa pancada tão intensa que realmente a gente começa a ter um outro olhar. E é isso. E eu falo que é esse que é o lado bom de qualquer situação desafiadora. É você extrair ensinamento, aprendizado, né, de qualquer situação. A da gente foi o câncer, mas tem pessoas que passam por outros tipos de problemas. E é isso, olha para esse problema, tá? O que eu posso aprender? Qual a sabedoria que eu posso extrair dessa situação e levar para a vida? E isso vai nos tornando forte, resiliente, e a gente vai entender, se conectando mais com Deus. Sim. E às vezes as pessoas acham até que a gente fica meio sem sentimento, porque a gente fica mais forte, né? A gente tenta, igual você falou, a gente tenta ficar mais forte, a gente fica mais forte e a gente consegue resolver a situação de uma forma mais tranquila. Né? Menos desesperadora, menos, né? Tem gente que fica desnorteado. Gente, não é o fim. O câncer não é o fim. Né? Igual hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Né? A gente tem a química, a gente tem rádio, só que é igual eu falei, a nossa mente precisa estar preparada para N desafios. A gente não existe só o câncer na vida, né? Tem vários desafios, muitos, né? Tem pessoas, né? Hoje a gente tem pessoas com diabetes. A gente tem pessoas com HIV. Inclusive eu tive o diagnóstico de diabetes, né? Logo depois das químios, né? Então, né? Mais outro problema para enfrentar. Então, né? A gente está aqui. Estou aqui. Desafios. Né? E aí você está aí seguindo seu tratamento. Então, assim, é o que eu falo, né? A gente não sabe os desafios que a vida vai colocar, mas Deus nos dá sabedoria para a gente poder enfrentá-los e vencer cada um deles. Com certeza. Obrigada, Márcia, pelo seu tempo novamente. Agradeço a oportunidade. Que história, viu? Que história. Bem resumidinha, mas deu para contar um pouco, né? Nossa, mas você entregou muitas informações, muita superação, muita resiliência, né? Que quem estiver nos assistindo, né, de alguma forma receba, né, aí essa força, que você passe também pela sua situação desafiadora de cabeça erguida, que você tenha um outro olhar também. Se você não está recebendo aquilo que você gostaria de receber, mas quem sabe Deus não está aí te surpreendendo de uma outra forma, né? E você ainda não percebeu, né? Então, esteja atento, né? Para, de alguma forma, Deus sempre nos surpreende e a gente, né? Acaba estando aqui, olha, como nós estamos hoje, conectadas. Estou contando essa história. Deus é maravilhoso. Márcia, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu sempre peço, né, para nossas convidadas deixar. Aqui, eu queria mostrar o meu álbum, né? Claro, por favor, né? Que é do Projeto Vida. Se apresente também, né? O seu trabalho, você é psicóloga, Sou né? Psicanalista, colega de profissão. Hoje eu fiz um curso de terapia ABA também para lidar com pessoas com autismo, TDAH.
E faço psicologia, né? Sou estudante de psicologia. E para ajudar também as meninas do projeto, né? Muitas estão entrando agora, então precisa. Então, estou sempre ali tentando fazer o máximo que eu posso para apoiar elas, né? Psicologicamente, sim. Porque a gente já passou pelo processo, então nada mais quem passou para poder falar, né? Exatamente. E aí a gente está lá no projeto para poder também estar ajudando as meninas. Né? Esse aqui é o álbum, né, que o Projeto Vida faz com a gente, né? Quando a gente O Projeto Vida ele faz esse trabalho de fotos, sim, né? Que começou com fotógrafo, a gente já sempre fala aqui no programa quando a gente traz as meninas. Esse fotógrafo passou, né, esse trabalho para Tati, que inclusive o Júlio passou para Tati. Aí a Tati, inclusive, também abraçou o projeto aqui do Conte a Sua História. Hoje ela não pôde estar aqui, mas ela faz, né, esse álbum quem fez foi o Júlio. Foi o Júlio, foi da época dele ainda, né? Gente, porque foi logo no início, né? Sim. Aí olha, a gente aí a Roberta falou, a gente tira foto, leva vocês para maquiar. Aí eu falei, que legal, gente, eu vou ser modelo, careca, que lindo. E hoje você olha para esse álbum, o que passa pela sua cabeça? Olha, eu falo, gente, era eu mesma. Eu digo assim, era eu. Eu falo, gente, eu tive câncer. Tem hora que a ficha não caiu ainda, sabe? Aí eu falo assim, nossa, eu tive câncer. Olha, eu tive câncer. Você passou por isso? Olha, você conseguiu? Eu tô aqui hoje, sabe? Eu olho e falo, gente, não dá pra acreditar. Ai, que linda, gente. Olha essa foto. Olha que sorriso. Linda. Eles ficavam fazendo palhaçada na hora de eu tirar a foto, aí eu ri. E ficou lindo. Essa daqui. Ai, que lindo, olha. Quando eu fui fazer minhas fotos, eu cheguei a desmarcar. Eu fiquei na dúvida se eu fazia ou não. Aí meu marido falou, não, amor, faz. É uma parte da sua história, depois você vai se arrepender e tal. E realmente, ainda bem que eu fiz. Senão hoje eu pego o meu álbum, né? Eu olho e falo, a minha história. Tirei muita foto. Fez parte história, de mim. Né? É a nossa história. Mais uma vitória. Estamos aí, né? Pela honra e glória do Senhor. E a gente hoje acaba sendo referência, né, para outras mulheres e a gente, né, passar essa força para elas verem que é possível a gente enfrentar, né? Sim, hoje eu tenho, né, conseguido ajudar muitas mulheres. Sim. Eu trouxe até um presente para vocês. Ah, presente. É, do Projeto Vida. Oba. Deixa eu pegar aqui, porque caiu. Tá, tá bom. Mas eu vou pegar a surpresa. Pega aí, aonde? Aí. É a camisa. Ai, que lindo! Esse daqui é do Alessandro. Ah, daqui a pouco ele vai vir aqui receber. Esse é do Alessandro. E essa aqui é a sua. Ai, que linda! A sua é igual a minha, que é do... Ai, deixa eu abrir aqui para mostrar. Isso. Gente, que linda! É um presente do Projeto Vida para vocês. Gente, que lindo! Aí, olha. Igual a minha. Ai, amei! Linda arte. De quem é essa arte? Tem é autoral? É de alguém? Alguém que fez? Tem, alguém fez. Eu não sei o nome de quem fez, não. Mas é do projeto? É, do projeto. Ah, é? É do Projeto Vida. Atrás, ó, a arvorezinha. Sofrimento sem propósito é sofrimento, mas sofrimento com propósito é esperança. Mulheres contra o câncer. Lindo, gente. Tá linda a arte, viu? Nossa, linda. A gente tem outras camisas também, né? Mas aí esse ano a gente quis fazer diferente. Nossa, ficou linda. Linda, né? Amei. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Ai, Márcia, muito obrigada novamente. Estou muito feliz que nós conseguimos gravar o programa com a sua história. Estou, assim, com a sensação de dever cumprido, porque, né, tivemos muitos, né, imprevistos. É verdade. E eu falei, meu Deus, não é possível que eu não vou conseguir gravar o programa, né? E eu estava assim, né, falei, Deus, mas algo que Deus falou no meu coração é que toda história, né, ela é única. E quanto mais desafiadora, mais impactante, né, ela vai ser na vida de alguém. Então, assim, a gente não sabe a proporção que a nossa história ela vai tomar. A gente não sabe o que Deus vai fazer com a nossa história. A gente só precisa fazer. É isso aí.
Não estou aqui, né, por fama, por like, por reconhecimento. Não é o meu objetivo. O Alessandro também, né, ele já tem, né, depois se ele quiser falar, fica à vontade, mas ele já compartilhou também, assim, não é o objetivo dele. O nosso objetivo aqui do Conte a Sua História é isso, é de contar a história e deixar registrado aqui para de alguma forma essa história chegar para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma pessoa. Mas se essa uma pessoa foi impactada e transformada pela sua história, pela minha história, de todas as convidadas que passou e que ainda vai passar aqui nessa mesa, já valeu a pena. Com certeza. Já valeu a pena. Então, obrigada. Que essa mesa continue sendo um canal de bênção, que o Alessandro seja, em nome de Jesus, né, seja abençoadíssimo, e a família dele, o trabalho dele. Amém. Que Deus continue transbordando aí nas nossas vidas muitas bênçãos para a gente poder continuar abençoando muitas outras pessoas. Amém. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E você que nos assistiu, né, que vai nos assistir, eu peço novamente que você compartilhe, né, o link, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Como eu falei, pode ser, né, de alguma forma esse canal pode ser bênção na vida de alguém. Então, né, envie para alguém que Deus te tocar, que você acha que vai, né, fazer sentido, né, e só clicar aí e curta, né, deixa o seu likezinho. Tem o Instagram também do Conte a Sua História oficial, tá? Só para colocar lá no Instagram e nos seguir, compartilhar, e nos vemos até, né, no próximo programa. Muito obrigada. Tchauzinho.